no capítulo 1 e acompanhássemos a leitura dos versos 57 a 80. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versos 57 a 80. Nos diz assim a palavra de Deus: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino que queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, o nosso coração se enche de alegria, porque podemos ter o privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Juntos, Teu povo, Teu corpo, Tua igreja, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, falando das Tuas maravilhas, da Tua grandeza, depositando diante de Ti as nossas orações, confessando ao Senhor as nossas culpas, buscando do Senhor alívio, perdão, pureza de vida, consagrando ao Senhor nossos bens, dízimos, ofertas ao Senhor, cantando, Senhor Deus, louvores e junto com os nossos irmãos, buscando a Tua face. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a exposição da Tua palavra. Faz com que seja muito mais do que uma palavra de homem, seja a palavra do Senhor aos nossos corações. Abre, pois, o nosso entendimento, abre os nossos olhos ao Senhor Deus da alma, do coração, para contemplarmos a beleza da Tua palavra. Dá-nos lições preciosas para a nossa vida, desafia-nos, ó Senhor Deus,
a viver a nossa vida conforme a tua vontade e não necessariamente a vontade humana. Faz com que o teu Espírito Santo possa dirigir esse momento e falar a cada coração aqui presente. Tu nos conhece bem, sabe daquilo que nós necessitamos. Fala, pois, ao nosso coração. Santifica-nos, exorta-nos, purifica-nos, desafia-nos, ó Senhor Deus, a viver uma vida na tua presença, consagrando todo o nosso ser ao Senhor. É o desejo da nossa alma, é o motivo da nossa oração ao Senhor, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Meus amados, dando prosseguimento à exposição do Evangelho de Lucas, chegamos aqui ao final do capítulo 1, nossa quarta mensagem nesse capítulo. E ele fala da vontade de Deus versus a vontade humana. Nós percebemos aqui nesse momento onde Deus havia dado uma orientação ao sacerdote Zacarias, a sua esposa Isabel, a promessa de um filho. Depois de tantos anos de oração, eles aqui veem acontecer o cumprimento da promessa de Deus. Quando Isabel tinha 6 meses de gravidez, nós vimos na última mensagem, recebeu a visita de sua jovem parenta, possivelmente sobrinha, Maria. Foi um maravilhoso encontro, cheio de graça e palavras proféticas acerca da vinda do Messias. E de como Deus foi bondoso, escolhendo pessoas simples para cumprir seus propósitos eternos. Havia louvor no coração e na boca de Isabel e de Maria quanto a isso. Maria permaneceu assistindo Isabel por 3 meses, nos informa Lucas. Após isso, voltou para casa. Nesse tempo deve ter havido a cerimônia de casamento com José, no pequeno vilarejo de Nazaré, nas partes montanhosas da Galileia. A partir desse momento, Lucas passa a narrar o nascimento do filho prometido de Zacarias. O nome Zacarias fala que Yahvé se lembrou. Deus foi misericordioso quanto à sua promessa. Zacarias e Isabel veem o cumprimento de um sonho, de anos de oração sendo dado pela graça e misericórdia de Deus. Muitas coisas aconteceram nesse evento do nascimento de João, precursor do Messias, prometido. Primeiro vemos o testemunho da bondade e misericórdia de Deus em nosso favor, que esse testemunho da bondade e da misericórdia de Deus traz glória ao seu nome. Podemos observar no texto que o cumprimento da promessa, que o ouvir a oração daquele casal que desejava um filho, que passaram toda a vida, já eram velhos, avançados em dias, e Deus deu essa graça de terem um filho. E quando Deus atende a oração, nós vimos isso na aplicação do último sermão, Deus o faz para glorificar o seu nome. E todos os vizinhos, parentes distantes que vieram para ver o menino e vieram regozijar-se e se alegrarse na promessa de Deus na vida de um casal que amava o Senhor. Então o testemunho da bondade e da misericórdia de Deus em nosso favor traz glória ao nome do Senhor. Segundo, também o texto nos aponta que às vezes as pessoas nos influenciam a fazer o que consideram melhor, mas quando essas coisas vão de encontro ao que sabemos ser a vontade de Deus, precisamos obedecer a Deus e não a homens. O texto vai mostrar isso, que na alegria, que no regozijo, as pessoas quiseram dar o nome ao menino de Zacarias, o nome do pai. E Maria disse, de jeito nenhum, o nome dele vai ser João. E contra-argumentaram com ela, mas não há ninguém na família com esse nome. De onde vem essa ideia? E aí se reportaram ao pai, tentando colocar nas mãos do pai, como era na cultura, a responsabilidade da decisão. Só que Zacarias estava mudo,
desde o encontro com o anjo, quando no seu coração ele esboçou um questionamento. E achamos interessante que também no encontro de Maria com o anjo, que revelou que ela seria a escolhida para ser a mãe do Salvador, ela esboçou a mesma dúvida. Como pode ser isso, visto que eu sou uma mulher que ainda não tenho relação com homem algum? A mesma dúvida, em tese, de Zacarias. Como se dará isso, visto que nós somos avançados em dias e a minha esposa é estéril? Mas nós aprendemos na última vez que a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Que Deus trata um sacerdote como Zacarias, um homem consagrado ao serviço do Senhor, que tem conhecimento o suficiente, né, para apaziguar no seu coração essas questões e crer em Deus, a uma jovem de apenas 17, 18 anos como Maria, que não tinha todo esse embasamento teológico. E aí a gente percebe algo que a Bíblia estabelece, que a quem muito se deu, muito lhe será pedido, né? O tratamento com Zacarias foi um. O tratamento com a jovem de 17, 18 anos foi outro. Eram duas pessoas crentes. Zacarias então fica mudo. O anjo diz que você não vai falar até que nasça o menino. E as pessoas então, querendo saber a decisão do pai quanto ao nome que se daria ao menino, o pergunta como é que vai ser o nome por acenos, falaram com ele. E ele pede então uma tabuinha, né? Um tablet. É curioso isso, que quando a gente esteve visitando um museu lá de Londres, certa vez, e na área egípcia, né, tinha os tabletezinhos, as tais tabuinhas que se escreviam, né, igualzinho aos nossos tablets de hoje. Só que lá era mecânico, aqui é de forma, né, diferente. Mas entregaram e ele pediu algo parecido, desse tamanho, escreveu, era cera, escreviam e apagavam o que escreviam em cima da cera, e ele diz: o nome do menino será João, né? E todo mundo ficou admirado, e ele então passa a falar e a glorificar a Deus, e todos ficaram admirados e glorificaram ao Senhor. Então, chegamos a perceber essas nuances daquele acontecimento do nascimento do precursor de Jesus, de João Batista. E eu gostaria então de trabalhar esse tema com vocês, extraindo essa lição preciosa. A quem devemos ouvir? Deus ou aos homens? E principalmente quando essas duas ordens ou palavras entram em contradição. A primeira observação que eu queria destacar do texto é sobre esse nascimento de João. Observando Deus cumprir suas maravilhosas promessas. E Deus realizando glória ao seu nome através da misericórdia manifesta àquele casal. Deus cumpre as suas promessas. É a primeira coisa que se destaca no texto. Assim, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, como havia prometido. Após um tempo longo de angústias, de espera, de orações, aquele casal vê acontecer a bondade da resposta de Deus ao clamor de uma vida toda de casamento. Eles confiaram em Deus, eles esperaram em Deus, e Deus em seu tempo realizou os seus propósitos. Isso nos ensina, nos estimula, nos desafia a que, mesmo que as nossas orações pareçam demoradas em ser atendidas, Deus, a seu tempo, de acordo com a sua bondade e misericórdia, ouve a oração do seu povo. Foi essa a promessa que Deus fez quando o templo construído lá em Israel por Salomão estava sendo consagrado ao Senhor. Eu ouvirei a oração que se faz aqui nesse lugar. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é muito claro
quando questionado pela mulher samaritana, qual deveria ser o local, né, exato, onde o povo deveria se encontrar com Deus em culto, se no poço onde Jacó encontrou água, na região de Samaria, ou se em Jerusalém. E Jesus responde àquela mulher que chegou o tempo que nem aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Em qualquer lugar onde haja pessoas que sinceramente buscam a presença de Deus, guiado pelo Espírito de Deus e baseado na sua palavra, é aí que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus ouve a oração do seu povo, né? E eles confiaram em Deus, eles esperaram em Deus, eles depositaram em Deus a sua confiança, e no tempo certo, no tempo de Deus, o Senhor realizou os seus propósitos. Nós temos também visto nesse capítulo 1 de Lucas, nessa narrativa, nessa investigação de Lucas, nessa procura por narrar de forma exata os acontecimentos, para que isso pudesse ajudar a consolidar, a confirmar e a fortalecer a fé do seu amigo Teófilo. Ele busca essas informações. O Espírito Santo de Deus usou a personalidade de Lucas, o jeito de Lucas, para deixar registrado para a gente esses acontecimentos, mostrando que Deus é Senhor da história, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que nada em absoluto foge ao seu controle, e que nós que lidamos com esse Deus soberano e gracioso, temos que descansar o nosso coração nele, tão somente nele, confiar no Senhor. Ele tem as coisas certas, e nós não estamos nesse relacionamento com Deus para impor a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E descansar o nosso coração no fato de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nos afirma a sua palavra. Colocarmos-nos como servos, servindo a esse Senhor maravilhoso, cuidadoso, bondoso e misericordioso. Isso não significa dizer que Deus está obrigado a cumprir os nossos desejos, porque Ele não está. Porque os nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. E talvez seja essa a lição mais preciosa dessa narrativa. Quando as pessoas, amigos, familiares, vizinhos, alegres, gratos, louvando a Deus pela bondade manifesta naquela família, sugere, né, o nome do menino, insistem, né, com o nome dele naquele momento da circuncisão, quando se dava isso. Fazer a vontade de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus, sempre traz felicidade para nós. O verso 58 diz que ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Esperar em Deus e confiar em Deus sempre vai trazer regozijo à alma daquele que confia e que espera, mas principalmente trará glória e louvor ao nome de Deus. Isso que é maravilhoso. No cumprimento da sua vontade e dos seus propósitos, Deus faz com que o nome dele seja exaltado e glorificado através da vida a quem ele usa de misericórdia e graça. É assim que Deus age. Em segundo lugar, nós destacamos no texto, ou chamamos a atenção, para que a consagração de João, que aquela família grata a Deus pelo presente e a misericórdia maravilhosa de um filho, eles consagram a vida daquele filho a Deus. E nós temos enfatizado isso em todas as vezes, que nós temos que ministrar o sinal da aliança a um filho da aliança. Quando nós batizamos filhos dos pais que trazem ao Senhor diante da igreja para ser consagrado a Deus. Isso é algo que eu gostaria que todos os pais tivessem consciência, de que batizar os nossos filhos não é o cumprimento de uma tradição religiosa de uma denominação pedobatista.
não é isso que se pratica aqui. Não devemos fazê-lo por tradição. Devemos fazê-lo pela consciência de que filhos são herança do Senhor, são presentes do Senhor. É a grande responsabilidade de que Deus nos dá de gerar um ser humano com identidade própria, que carrega nele a imagem de Deus. E Deus está nos confiando esse filho para que nós possamos educá-lo, treiná-lo, criá-lo para a glória de Deus. O batismo é a consagração de um filho a Deus. É quando os pais assumem responsabilidade não somente por suas vidas particulares e pessoais, mas agora pela vida de outro que Deus lhe confiou. Precisamos ter essa consciência. Os pais aqui, gratos a Deus, tinham consciência de que o filho que tanto pediram, que tanto esperaram, que tanto desejaram, que foi alvo de oração de uma vida toda, não pertencia a eles, mas a Deus. E a circuncisão, a inclusão do filho na aliança do Senhor, manifestava essa consciência de consagração e de entrega do filho a Deus. Obediência ao sinal da aliança. O verso 59 a 64 aponta isso. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Interessante isso, como trazer o filho para receber o sinal da aliança. No Antigo Testamento, a circuncisão. No Novo Testamento, o batismo. Manifestava a obediência a Deus e consagração e entrega do filho ao Senhor. Ao 8º dia de nascido, dia da circuncisão. E deixe-me abrir um parêntese aqui para colocar esse assunto, esse ponto da fé, essa questão da teologia, com relação à polarização que há no cristianismo entre denominações protestantes que não reconhecem como algo lícito a ministração do batismo a uma criança, né? E aqueles que entendem que Deus foi quem estabeleceu isso, tanto no Antigo Testamento, através da circuncisão, como no Novo Testamento, através do batismo. E essa confusão, evidentemente, existe por causa da luta contra dogmas do catolicismo medieval, que estabeleceu que pelos sacramentos ministrados pela igreja, pelo clero, se dava então a salvação do leigo. E o primeiro sacramento a ser ministrado a uma pessoa era o batismo, que deveria ser feito aos infantes para tirar o seu pecado original, para fazê-lo cristão, né? E tirá-lo do paganismo. Evidentemente que a luta protestante evangélica contra esse dogma tem toda a razão, evidentemente. Mas o problema é que um segmento evangélico caiu no extremo de não ministrar o sinal da aliança estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento e Novo Testamento por causa de um dogma de um cristianismo que se desvirtuou nesse aspecto. É como dar um banho na criança e depois pegar a água suja da bacia e sacudir fora com a criança dentro. Tire-se o que é equivocado, o que é errado, mas não anule-se o sinal da aliança. A teologia da aliança é a base da nossa relação com Deus desde o início, na criação,
Repetidas vezes no Antigo Testamento, Deus confirmou a mesma aliança. E no Novo Testamento, no primeiro momento inaugural da igreja, quando o Espírito Santo é derramado naquela festa em Pentecostes sobre os 120, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, 3.000 pessoas confessam a sua fé em Cristo e recebem o sinal do batismo, mas antes de acontecer isso, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos agora, irmãos? Visto que Pedro havia dito que eles, a nação de Israel, os judeus, crucificaram o autor da vida. Crucificaram o Messias que lhe fora enviado por Deus. Que faremos agora, irmãos? E a resposta de Pedro e dos demais é esse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito, pois a salvação é para vós e para os vossos filhos. A mesma teologia da aliança no Antigo Testamento. Aqui o casal, Zacarias, sacerdote servindo a Deus, e sua esposa Isabel, também filha de família sacerdotal, ao 8º dia de nascido. Não esperavam nem um mês, né? Alguns casais esperam um mês para o menino ganhar os anticorpos, para não vir a público e tal. Ao 8º dia de nascido, apresenta o filho no templo, para receber na sua carne o sinal da aliança de Deus, a circuncisão, consagrando aquele menino a Deus. Ele foi confiado a nós, Senhor, mas ele te pertence. E nós estamos assumindo o compromisso de educá-lo, de sermos instrumentos na mão do Senhor para o bem da vida desse menino. Que, como o Senhor anunciou, revelou, será o precursor do Messias, aquele que virá aplanar o caminho, preparar o caminho para a vinda do Senhor, para o cumprimento magnífico da tua promessa, como Zacarias saiu profetizando em cântico aqui diante do povo. A consagração do menino, dos nossos filhos, essa é a aplicação para a nossa vida. Somos sacerdotes do nosso lar, maridos, homens, vocês são sacerdotes da sua casa. Vocês são responsáveis pela condução espiritual da sua família. Você é a pessoa que tem que chegar diante de Deus para consagrar o seu filho ao Senhor e se colocar à disposição dele, para que o Senhor use a sua vida para o crescimento dos seus filhos, para que eles amem ao Senhor, para que eles temam ao Senhor, e para quando chegar na fase adulta da vida deles, eles poderem vir voluntariamente, publicamente, confessarem ao Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas, e serem membros professos de uma igreja. No 8º dia de nascido, muito cedo, é que se deve consagrar a vida dos filhos aos pais. Não se deve demorar. E na igreja dos nossos dias, desde o Antigo Testamento, cumprindo essa ordem da aliança, os pais devem consagrar os seus filhos a Deus o mais cedo possível, manifestando publicamente o que creem no coração, dizendo a Deus e dizendo à igreja que são gratos a Deus pela sua misericórdia em conceder um filho, a lhes confiar essa responsabilidade para que eles possam criá-los debaixo da graça do Senhor, para a glória do seu nome. Obediência a Deus em meio a tensões familiares nos revela qual deve ser a nossa atitude. Os vizinhos, os parentes, os amigos, alegres, regozijando-se diante de Deus, queriam colocar o nome do menino, nome do pai. Uma honra, algo maravilhoso, dá o nome do pai ao menino. O pai é um homem crente, um homem consagrado a Deus, né? E é lícito isso, é honroso isso. Mas Deus havia dito, desde a revelação do anjo a Zacarias, que o nome do menino seria João. Isabel, ao ouvir isso, esse desejo e essa sugestão dos parentes e vizinhos, interferiu.
certamente nós não temos aqui, Lucas não abre tantos detalhes para dizer como Zacarias sentou com Isabel, isso aqui é natural, não é? Sentou com ela e falou, ou tentou comunicar-se com ela, escreveu a maneira pelo qual o anjo se lhe havia revelado enquanto ele prestava serviço no templo. Como aquele diálogo produziu nele alegria, ao mesmo tempo que ele ficou mudo, porque questionou como isso se daria, seria possível isso? Ele comunica isso à mulher, a sua esposa guarda isso no coração, e no momento que ia ser dado o nome do menino, que parentes queriam dar o nome de Zacarias ao menino, ela disse, de jeito nenhum, ele vai se chamar João, em obediência à ordem, ao comando do marido, que lhe havia revelado o que Deus lhe disse. Visto que o marido estava impossibilitado de manifestar isso verbalmente ou oralmente, ela então interfere, dizendo não, de forma nenhuma. E aí, como de costume, né, como consciência de responsabilidade na família, perguntaram ao pai. Não, quem tem que se dizer é o homem, é o pai, ele é o chefe da casa, ele é o sacerdote da casa. Como você quer que se chame o menino, Zacarias? Não quer dar a ele o seu nome? Né? E ele disse, não, o nome do menino será João. E aí eles ficam admirados com isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que não há nenhuma intervenção de Isabel na sua vontade, ela está simplesmente cumprindo uma ordem em acordo com aquilo que ele havia combinado com ela por revelação de Deus. Precisamos fazer essas coisas do jeito de Deus. Meus irmãos, a essa altura, eu acho que trazendo essa verdade para a nossa vida particular, nossa vida familiar, nas nossas relações com outras pessoas, nós precisamos ter consciência de que a vontade de Deus é algo que eu tenho que ter o discernimento necessário, fruto de uma relação de intimidade, de oração com o Senhor. Discernimento para saber o que Deus quer da minha vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Eu estou aqui nesse mundo não por acaso. A minha existência aqui não é um acidente de percurso. Eu creio num Deus soberano que me trouxe à vida e que Ele tem um propósito comigo. E a coisa mais importante na nossa vida não é definir uma profissão, não é encontrar um lugar ou um espaço onde eu possa obter recursos, produzir alguma coisa. Não são essas definições as coisas mais importantes da vida, mas a coisa mais importante da vida é saber o que é que Deus quer para mim. Quem eu sou, como Ele me fez, quais são as minhas particularidades enquanto pessoa, enquanto ser humano que carrego em mim a imagem desse Deus maravilhoso. O que Ele quer com o conjunto de todas essas coisas da minha vida, na minha história, o que Ele quer de mim, como eu posso servi-lo e ser útil e trazer glória para o seu nome. É a coisa mais importante na vida. E essa preocupação deve nortear todas as outras decisões secundárias da minha vida. Que profissão escolher? Com quem escolher me casar e dividir a minha vida? Todas essas perguntas e essas decisões secundárias da vida são resultado acertado se, em primeiro lugar, a minha preocupação é discernir e buscar saber o que Deus quer para mim, enquanto ser humano criado à sua imagem. Porque eu não nasci por acaso, não estou no mundo por acaso. Deus me conhece, conhece o meu coração, foi Ele quem me criou. Cremos que a verdade expressa por inspiração do Espírito Santo de Davi no Salmo não significa apenas uma particularidade da vida de Davi. Quando o meu ser, ainda sem forma, sem substância definida no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram escritos no teu livro, Senhor. Quando nenhum deles havia ainda. Isso se aplica não somente ao rei Davi, mas se aplica a mim e a você. O Senhor Jesus afirma de forma muito categórica
que essa soberania de Deus age de forma tal que nem um fio da minha cabeça, dos meus cabelos, caem se Deus não consentir. Que Ele tem esse cuidado, essa soberania dele é cuidadosa, é particularizada em mim e em você. E o mais importante na vida, por mais que a gente seja aberto a ouvir conselhos de pessoas sábias, maduras, que temam o Senhor, a coisa mais importante na minha vida é buscar discernir e buscar esses conselhos de Deus na minha particularidade. Precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Obedecer a Deus, não necessariamente aos homens. Em terceiro e último lugar, o nome de Deus é glorificado através de nossa obediência. O verso 65 a 66 nos diz que sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com eles. A decisão segura e objetiva daquele casal de fazer a vontade de Deus, onde Deus, através da expressão, da manifestação da vontade de Zacarias, fez com que a mudez cessasse, que sua boca abrisse, e ele pudesse agora falar louvando a Deus. E todos se admiravam, porque acompanharam aquele homem de 9 meses para cá, quando ele, depois de um momento dentro do templo, fazendo os serviços de Deus, voltou dali mudo, sem poder falar absolutamente nada, e todos, vimos Lucas registrar, ficaram impactados, e essa notícia correu o mundo. E agora Deus abre a boca do homem e ele começa a louvar a Deus, falando, porque ele obedeceu à vontade de Deus. O nome de Deus foi glorificado através da obediência de Zacarias e Isabel. Daí vem esse cântico maravilhoso, em forma de oração, ou essa oração em forma de cântico. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança, da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Deve ser essa a vida de uma pessoa grata e consagrada ao Senhor. E aí ele se dirige ao filho. Visto que Deus cumprirá a sua promessa, visto que Deus, chegado o seu tempo, a plenitude do tempo, enviou o Messias, e esse Messias estava há 3 meses de ser nascido, há 6 meses de ser nascido. E ele então, agradecendo a Deus, fala ao filho, ao menino nos seus braços: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa maravilhosa, que consciência de consagração a Deus. E o verso 80, Lucas faz um registro, quase como nota de rodapé, como observação. O menino, João, crescia e se fortalecia em espírito,
e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Consagração daquele menino implicava no fato de que ele cresceu até longe dos pais. Acho que ao chegar à idade de 7 anos, como de costume, foi entregue na mão de alguns rabinos. João Batista foi um menino consagrado. Consagrado especificamente ao serviço de Deus. Viveu numa comunidade, provavelmente essênica, até sua idade adulta. E depois saiu do deserto dessa comunidade e veio, na idade adulta, preparar o caminho do Messias, pregando no Jordão, chamando pessoas a arrependimento e ministrando batismo de purificação para preparar as pessoas para Jesus. Algumas lições práticas para a nossa vida aqui, meus queridos. Primeira delas, saiba de uma coisa: Deus responde às nossas orações, sim. E as respostas das suas orações sempre apontam para trazer glória e louvor ao seu nome. Isso no seu coração. Às vezes nós somos ingratos a Deus. Nós colocamos as nossas ansiedades e necessidades diante do Senhor. E quando o Senhor atende às nossas orações, nós não voltamos para agradecer. Nós não temos um coração agradecido. E com isso manifestamos um conceito completamente reprovado pelo Senhor, de que nós usamos Deus para fazer a nossa vontade, achando que nós somos o centro e quebramos o primeiro mandamento, quando nos colocamos no trono de Deus e no centro da nossa própria vida, e colocamos outros deuses diante do Senhor, a nós mesmos. Nós não estamos nesse mundo para que a nossa vontade seja soberana e que Deus seja algo ou alguém para satisfazer a nossa vontade. Não é assim que funciona a vida cristã. Quem é Senhor é Ele. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade dEle, não Ele a nossa. Então devemos aquietar o nosso coração, apaziguar a nossa alma e saber que nós confiamos no Deus que nos ama e que nos amou, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E que se Ele não negou o seu próprio Filho, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mas todas as coisas segundo a sua vontade e propósito, que é bom, perfeito e agradável quando o nosso coração descansa nessas verdades. Então, saibamos que estamos nesse mundo para servi-lo e não para ser servido do Senhor. Precisamos ter consciência disso, isso ser uma coisa clara na nossa vida. Era um desejo lícito de Zacarias e Isabel, querer um filho. Mas se Deus não desse, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele desse, amém, louvado seja o nome do Senhor, o filho é dele, e vamos criá-lo para a glória do Senhor. Essa consciência nos ajuda a viver a vida sem muitos percalços na nossa relação com Deus. Segunda aplicação na vida, meus queridos, muitas vezes você vai ter que ser firme em obedecer a Deus e não às pessoas. Isso na relação de marido e mulher, isso na relação de pais e filhos, isso na relação com familiares. Eu devo obedecer àqueles a quem Deus colocou sobre minha vida com autoridade. Eu devo atentar para o conselho sábio de pessoas maduras. Eu devo observar isso. Mas acima de qualquer coisa, se esses conselhos contrariam o que eu sei ser da vontade de Deus para a minha vida, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Então eu preciso ter essa relação estreita, pessoal com Deus. Isso implica que eu devo desenvolver a minha vida pessoal e particular aos pés do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter vida com Deus. E não somente vida de relação com Deus de domingo a domingo, ou de domingo em domingo. A minha relação com Deus tem que ser diária, todos os dias.
O culto que nós prestamos a Deus aqui deve ser o resultado da minha vida de devoção, da minha vida de comunhão com Deus. E aqui eu me junto com os meus irmãos, com alegria no coração, porque como corpo, como igreja do Senhor, nós estamos buscando a presença de Deus para adorá-lo por tudo aquilo que nós vivemos com Ele no nosso dia a dia, na nossa particularidade. Mas as pessoas fazem ao contrário. Não vivem a vida com Deus, vivem a vida para si mesmo, não buscam a orientação de Deus, não têm discernimento da sua vontade para a sua vida e querem resolver isso ou compensar isso num domingo. Não funciona assim. O nosso ajuntamento só é agradável a Deus quando ele é o resultado de uma vida com o Senhor. Precisamos aprender isso e viver isso na nossa vida. E precisamos aprender algo importante. Os nossos filhos são do Senhor, não nossos. E devemos consagrá-los ao Senhor. O nosso maior desejo como pais, na instrução, na criação, na orientação, nos conselhos que nós devemos dar aos nossos filhos, não é a profissão que ele vai ter necessariamente. Devemos orientar nisso, mas isso é secundário, não é a prioridade da vida deles. Ou até algo muito importante, que os pais têm que ter responsabilidade e não abrir mão disso, orientar os filhos na escolha da pessoa com quem eles vão compartilhar a vida. Eu não tenho que lavar as mãos e deixar essa responsabilidade sobre os meus filhos. Eu preciso orientá-los, aconselhá-los, instruí-los nessa decisão importantíssima na vida deles. Mas isso ainda é secundário. A coisa primeira que eu preciso instruir e colocar no coração dos meus filhos é amar o Senhor, servir ao Senhor. A sua vida tem isso por propósito. E se eles entenderem isso, as escolhas outras importantes da vida virão acertadamente. Que Deus possa nos abençoar como igreja, como povo do Senhor. Que as lições contidas na vida desse casal, que a benevolência de Deus em atender a oração possa nos estimular a vivermos a nossa vida com o Senhor, que o desejo do coração de Zacarias e Isabel de consagrar a vida do seu filho para um propósito de louvar o nome de Deus e preparar o caminho do Messias possa ser o nosso grande estímulo. Preparar os nossos filhos para servir ao Senhor, a causa do Evangelho, para a honra e glória do seu nome. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nossos corações essa graça, essa alegria. Vamos orar a Deus. Eu queria convidar você e desafiá-lo a que você, diante da exposição da palavra de Deus, daquilo que nós vimos como aplicação para as nossas vidas, que você pudesse analisar quais têm sido as suas prioridades na vida. Se você é uma família ou uma pessoa que busca servir a Deus e não ser servido por Ele. Se você é uma pessoa que insiste, persevera e é firme em cumprir a vontade de Deus, mesmo em meio a pressões de amigos, de familiares, para fazer algo que você sabe que não é aquilo que Deus orientou para a sua vida. Se você tem, de fato, como pais, colocado os seus filhos diante do Senhor, instruindo os seus filhos a amarem o Senhor e a servir ao Senhor. Se você, filho, tem colocado a sua vida para esse propósito, ser útil a Deus e servir ao Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento e colocar nosso coração e nossa vida diante dEle. Pai amado, Tu conheces a nossa vida. A palavra nem chegou à boca, diz o salmista, e o Senhor já conhece tudo que se vai no nosso coração. Tu sabes do que motiva a nossa alma. Tu sabes daquilo que enche os nossos olhos. Tu sabes daquilo do que o nosso coração está cheio. Nós não temos como nos esconder diante do Senhor ou mascarar sentimentos diante do Senhor, ou motivações. Nós queremos sim, com sinceridade de alma, se percebermos que nós temos nos distanciado do Senhor, se o corre-corre da vida tem nos tirado, Senhor Deus, do foco e da prioridade que é viver a vida para Ti, Senhor, e não para nós mesmos. Ajuda-nos e nos perdoe
Queremos admitir esses pecados. Queremos pedir ao Senhor que nos lave com o sangue de Jesus. Queremos pedir que nos encha do Teu Espírito Santo para sermos guiados pelo Teu Espírito e viver a vida no Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a priorizar e a desenvolver uma vida pessoal contigo diária, onde a gente te busca, onde a nossa alma se aquieta diante do Deus vivo e soberano sobre todas as coisas, onde a gente busca do Senhor orientação para a nossa vida, para as nossas decisões, as mais particulares da vida. Que seja, Senhor Deus, a Tua vontade, a nossa vontade. Nos perdoe quando nós não temos vivido assim. Nos perdoe quando nos tornamos senhores de nós mesmos. Nos perdoe quando manifestamos a natureza caída de Adão, de autonomia, de independência, de ser dono do próprio nariz. Nos ensine, Senhor Deus, a desejar depender do Senhor na nossa vida. A saber que Tu és Deus, que Tu conheces o melhor para a nossa vida e que o nosso coração se aquiete na Tua vontade. Ó Senhor Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nos ajude a ter firmeza em nossas convicções, para quando surgirem as vozes dissonantes com a Tua vontade, sermos firmes em conhecer o que o Senhor quer para a nossa vida e não abrir mão disso. Dá-nos essa consciência, Senhor Deus. Dá aos pais também a sabedoria necessária e a atitude correta de não se colocarem como Deus sobre os seus filhos, porque eles só são instrumentos do Senhor. Ensina os pais, ó Senhor Deus, a instruírem os seus filhos a temerem ao Senhor. E em decorrência disso, serão respeitados e obedecidos pelos filhos nos conselhos e instruções que o Senhor mesmo dará a um pai e a uma mãe temente a Ti. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter essa relação. E também ajuda marido e mulher, se espelhando nas atitudes de Isabel com relação a palavra do seu esposo Zacarias, em confirmar a vontade do seu marido e não ir contra ele. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, a ter essa harmonia nas nossas famílias, na relação de marido e mulher, que ambos sabem que não são proprietários ou donos da vida de um de outro, mas que o Senhor, da Tua bondade, os uniu para que eles possam fazer a vontade de Deus e cumprir os seus propósitos. Ajusta, Senhor Deus, todos os nossos problemas em decorrência dessa concepção correta dos Teus valores e da Tua vontade para a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, derrama graça sobre nossas vidas enquanto igreja, para que sejamos firmes em fazer a Tua vontade e não sermos pressionados pela influência de um mundo, até mesmo um mundo evangélico que nos aponta para um caminho que não é o caminho do Senhor. Dá-nos, mantermos na consciência da Tua palavra e da Tua vontade, para sermos um povo que agrada ao coração de Deus. Queremos que o Senhor tenha em nós, Senhor Deus, o mesmo prazer que o Senhor teve no Teu Filho Jesus. Faz com que o desejo da nossa alma e do nosso coração é sermos aprovados pelo Senhor. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa debilidade em cumprir cabalmente a Tua palavra, mas confiamos plena e exclusivamente em Cristo Jesus e na Tua graça, Senhor Deus, para isso. Abençoa-nos, derrama sobre nós favor nesse dia de hoje, que o Teu Espírito Santo renove os nossos corações. Nos afaste do pecado, nos faça viver uma vida consagrada a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos em oração, com o coração agradecido pela certeza do perdão em Cristo Jesus. Em nome dEle que nós oramos, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós graça e favor.